Nesse vídeo eu quero explicar para vocês algo que era uma dúvida minha antes de eu entender dessa maneira, e eu sei que é a dúvida de muita gente, porque vocês colocam para mim nos comentários, vocês me falam lá no Instagram. Então hoje eu quero ver se eu consigo esclarecer a maneira que eu vejo, né, da maneira que eu enxergo aqui, que é como eu entendo, e eu vou tentar passar isso para vocês, espero que ajude. É assim, qual que é a dúvida? A dúvida é, Vanessa, tudo bem, a gente navega por várias realidades paralelas, né, o Bashar, o Transurfing, etc, várias teorias dizem que a gente navega, que a gente pode pular de realidades, mas como que é esse pular de realidade? Quer dizer que eu tô aqui no meu quarto, de repente eu me imagino numa praia e o meu corpo pula lá pra praia e eu começo a viver numa realidade paralela onde meu corpo tá lá na praia? Não é isso, gente, não é dessa maneira. No início, quando a gente fala em pular de realidades, porque todas estão acontecendo ao mesmo tempo, todas as realidades estão acontecendo agora e você escolhe para qual delas você quer se sintonizar. Não é isso que a gente fala aqui nessas teorias que a gente está estudando? Então, só que o que vocês têm que entender é que não é uma coisa física. Você não está pulando fisicamente com o seu corpinho aqui, ó, material, para outra realidade. É uma coisa que acontece tudo dentro da sua mente. E para explicar isso, primeiro eu tenho que explicar para vocês, porque não são todas as pessoas que estão aqui que sabem disso, eu tenho que explicar para vocês a primeira lei hermética que está no Kybalion, que é a lei o todo é mente, é o axioma o todo é mente. O que é isso, Vanessa? É assim, o universo é mental, é a primeira lei hermética, a primeira lei universal. Vamos destrinchar o que isso significa de uma maneira mais fácil. A ideia central aqui é que o universo, tudo que existe, é uma criação mental do todo, do incriado, certo? Em termos simples, esse princípio, ele diz que a realidade fundamental de tudo que existe é a mente. Então, tudo que existe é um sonho do Criador, está acontecendo dentro da mente do todo. Todas as galáxias, os universos, nós, tudo que existe está dentro da mente do Criador, está dentro da mente do todo. Ele é que está vivenciando tudo isso através de várias perspectivas, nós somos uma delas. Essa mente do todo, ela é infinita, incriada, universal, viva, sei lá, onipresente, onisciente, onipotente, sabe? Vocês já ouviram falar isso aí nas religiões, que Deus é tudo isso? Então, é isso que essa mente do todo é. Porque o todo, ele é mente. Essa é a lei. Essa mente, no hermetismo, a gente chama de o todo. O todo é mente. É a mesma coisa. Tudo que a gente percebe, o universo, as galáxias, os planetas, a natureza, nós mesmos, nossos pensamentos, nossas emoções, existe dentro da mente do todo. Põe isso na cabeça para começar a entender todo o resto, senão você não vai conseguir entender. Não existe nada fora da mente do todo. Eu acho que a melhor analogia para entender isso é a de um sonhador e o seu sonho. Vamos supor que o todo é o sonhador, uma consciência infinita que está sonhando. O universo que ele criou é o sonho. Tudo que existe, incluindo você, as estrelas, o tempo, o espaço, o eu, os pensamentos, as ideias, as construções, tudo está dentro do grande sonho do sonhador. E assim como em um sonho, tudo parece perfeitamente real para os personagens que estão dentro dele. Lembra aquela analogia que eu sempre faço do videogame? Para o Avatar, tá tudo acontecendo, ele não sabe que tem você atrás jogando. Ele acha que ele existe ali, que aquele mundo é o que existe. É a mesma coisa. Então, você pode tocar, sentir, sofrer, se alegrar, tudo dentro desse sonho. No entanto, a substância fundamental de tudo isso é a consciência do sonhador. E quem ou o que é esse todo? O hermetismo define o todo como a realidade substancial,
a verdade fundamental por trás de todas as aparências. É o infinito, o absoluto, o eterno, o imutável, o incriado, chame como você quiser. E por que que tem que ser mente? A lógica hermética é a seguinte: se existisse algo fora do todo, então o todo não seria tudo, entende? Portanto, nada pode existir fora dele. Se o todo criou o universo, ele teve que criá-lo a partir de quê? De si mesmo, porque ele é o todo. Como o todo é infinito e vivo, a única forma de criar, sem diminuir ou dividir, é através de um processo mental. Assim como você pode criar infinitos mundos na sua imaginação, sem perder a parte de si mesmo que está aqui na realidade física. Mas o que isso significa, Vanessa, pra gente? Isso não é apenas uma ideia filosófica abstrata. É a lei mais prática de todas, porque através dela a gente entende a relação entre a mente e o universo. A sua mente é um recorte da mente universal, um holograma. Tudo que tem na mente universal tem na sua mente. Aí vem aquele princípio da correspondência, que também está dentro do hermetismo. O que está em cima é como o que está embaixo. Se o universo é mental, a sua mente também é. Então você não é apenas um personagem passivo dentro do sonho. Você é uma centelha, um pedacinho da própria mente do sonhador. Um pedacinho da mente desse sonhador. Isso significa que a sua mente opera sob os mesmos princípios que a mente universal, embora numa escala finita. Guarda isso na sua cabeça, porque isso é o princípio de tudo que você vai estudar em Transurfing, Bashar, realidades paralelas, multiverso, tudo que você ouvir falar sobre isso, você precisa saber desse conceito. Se você não entender esse conceito, todo o resto vai parecer loucura para você, porque a gente tem que partir desse princípio para poder chegar no resto, tá? Para mostrar aqui como é que a gente faz para pular de realidade na prática, que é o que eu quero mostrar aqui para vocês, que é a dúvida de muita gente, que era a minha dúvida antes de entender tudo isso, tá? Então vamos lá, eu vou tentar ser o mais didática possível, mas primeiro guarda isso na sua cabeça. O todo é mente, você é mente. Nós somos o sonho do sonhador, do criador. Mente sobre matéria. Se a matéria é apenas uma forma de vibração mental mais densa, que é criada pelo todo, ou seja, o todo vibra muito rápido e ele vai se densificando, vibrando mais devagar para criar a matéria, que somos nós, o mundo aqui, o universo, a parte material. Então a vibração dessa mente fica menor para criar a ilusão de matéria. Então a mente é superior à matéria. Isso implica que o seu estado mental, os seus pensamentos, os meus, as nossas crenças, as nossas emoções, têm um poder direto sobre a nossa realidade física, sobre a nossa experiência de vida. O seu universo pessoal, o meu, é em grande parte um reflexo do estado mental, do que está na nossa mente. Quando eu estava em depressão, gente, por exemplo, eu vi o mundo todo cinza. Por mais cor, por mais alegria que tivesse à minha volta, para mim era tudo cinza e triste. E eu estava do lado de pessoas que estavam vendo esse mundo todo colorido. Por que que eu via triste e cinza, sem cor? Porque a minha mente estava assim, percebe? Então você pode estar no mesmo lugar e vivenciar realidades diferentes. Cada pessoa vivenciar aquela mesma festa de formas diferentes. Uma triste porque o mundo mental dela está todo triste, e a outra feliz porque o mundo mental dela está todo feliz. Independente delas estarem no mesmo local físico. Percebeu? Quando a gente entende que a realidade é maleável, é de natureza mental, a gente deixa de ser uma vítima e passa a ser um co-criador consciente. Vocês já ouviram isso várias vezes. Você pode usar a mente para influenciar, para moldar e para escolher a experiência da realidade, alinhando os seus pensamentos com os resultados que você deseja. E isso é a base filosófica por trás dos conceitos da lei da atração. A visualização criativa, o poder do pensamento positivo, tudo aquilo que você já conhece. A realidade é um espelho. O mundo que você vê lá fora
não é objetivo, não é separado de você. Ele é um espelho que reflete o que está aqui dentro. Se a sua mente está cheia de caos, de medo, de limitação, o seu universo físico colapsa a função de onda e reflete a matéria, ou seja, reflete na matéria aquilo que está dentro da sua mente. Se você cultiva ordem, amor, possibilidades na sua mente, a sua experiência externa começa a se transformar para corresponder a essa vibração interna. Só para resumir, a primeira lei hermética diz que a consciência é a causa fundamental de tudo e a realidade física é o efeito. Para mudar sua realidade, você não deve lutar contra o efeito, que é o mundo material, mas sim ir na causa, que é o seu próprio estado mental. Ok? Dito isso, o que eu quero explicar aqui para vocês é o seguinte. Quando a gente fala de pular de realidades, a gente não está falando de sair fisicamente de um corpo e entrar fisicamente e viver fisicamente em outro corpo. Não, o corpo é o mesmo. Eu vou tentar desenhar, fazer um exemplo aqui para ver se eu consigo me expressar melhor e se vocês me entendem melhor, tá? O todo, quando ele foi para ele se perceber, para ele experienciar infinitas formas de sonho dessa mente, várias perspectivas, para ele saber qual que era o potencial todo dele, porque ele só saberia se ele se dividisse, se ele se fractalizasse, ou seja, se ele dividisse a mente dele em partes para que ele pudesse experienciar tudo ao mesmo tempo. Então, ele foi se fractalizando, ele foi se dividindo até chegar em você. Você, eu, nosso corpinho. Eu não vou entrar no mérito das mônadas, da parte que está entre essa explicação e até chegar em você, porque ia complicar e ia ser muito longo. Eu quero ir mais para a prática para responder essa questão de como pular de realidade. Então tá, vamos fazer uma analogia que você físico, o seu corpo físico é um rádio. Então aqui, ó, você veio lá de cima como frequência aqui, como vibração e encarnou, virou um rádio. Vamos supor, você é esse rádio aqui. Rádio. Eu não sei nem se tá espelhando aí, depois vocês me falam. Rádio é você. Sou eu. Tá? Esse rádio, ele pode sintonizar várias estações. Então, cada uma dessas aqui é uma estação, tem infinitas. Assim como ele também pode sintonizar desse outro lado várias estações. Não tem o AM e o FM do rádio? Vamos supor que aqui é AM e aqui é FM. Uma coisa assim. Para cada frequência dessa aqui, ó, tem uma correspondente do outro lado. Então, essa aqui corresponde a essa, só que oposta. Então, vamos supor que aqui, ó, seja a luz e aqui seja a escuridão. Porque o todo, ele é dual, ele precisa se dividir na dualidade para ele poder experienciar o que é luz e o que é sombra. Como é que ele vai saber o que é a luz se ele não vivenciar a sombra? Você não pode acender a luz num lugar que não está escuro, se já tem luz. Então você precisa da escuridão para você poder ir lá e acender, apertar o botãozinho do interruptor e acender a luz, não é isso? Então você precisa dos dois lados aqui na nossa materialidade. Então esse rádio que é você, ele sintoniza todas essas rádios e para cada uma delas tem o seu correspondente oposto, dual, contrário, luz, escuridão. Cada uma das vezes que você muda a estação desse rádio para sintonizar uma dessas estações, você está mudando de realidade. O rádio, ele não muda. O rádio físico, um instrumento de sintonização, que é você, o seu corpo, instrumento de sintonizar as frequências de rádio, nunca muda. Ele está nesta realidade física fixo, como uma coisa, um ser material. Porém,
a frequência que ele acessa é mutável. É esse o ponto que eu quero chegar. Quando a gente fala de pular de realidade, sair de uma realidade para outra, a gente não está falando de fazer isso fisicamente, como muita gente acha e não entende a lógica e fala que é besteira. Você está fazendo isso o tempo todo, a cada segundo, através da sua mente, da sua consciência. Está tudo dentro da sua mente. Todas essas realidades paralelas que a gente fala, que já existem, que estão simultaneamente aqui, que elas estão coexistindo ao mesmo tempo, todas elas estão dentro da sua mente. Porque assim como o todo, eu sei que o desenho ficou uma porcaria, mas é só para tentar explicar o que está na minha cabeça, tá? Assim como o todo está sonhando e tudo está acontecendo dentro da mente dele, nós estamos sonhando aqui na nossa vida, que a gente chama de real, na matéria, nesse corpo físico. Nós somos o sonhador na nossa mente, e a nossa mente pode sonhar com infinitas possibilidades. Por isso que o que a gente consegue imaginar, a gente consegue criar. Tudo que a gente concebe mentalmente pode se tornar físico. Primeiro as coisas são concebidas na mente para depois vir para o físico, se densificar. Então, por exemplo, essa caneta. Alguém pensou nessa caneta antes dela existir. Depois colocou no papel o desenho e depois mandou para a fábrica para fazer o desenho. E ela se materializar. Assim é tudo na nossa vida. Então eu vou dar exemplo prático aqui. Se você, quando eu estava em depressão, por exemplo, como eu falei, eu via tudo cinza e outras pessoas viam tudo colorido no mesmo lugar, no mesmo espaço físico. Ou seja, nós estávamos no mesmo local físico, porém em realidades paralelas diferentes. Então você não sai do seu corpo físico e cria um outro corpo físico. Ah, então eu vou pular de realidade agora e vou para uma realidade que eu sou magrinha, bonitinha, esbelta e nessa aqui eu sou gordinha. Não é assim. Primeiro, a sua mente cria esta outra opção. Ou seja, já existe essa outra opção de você magrinha, bonitinha na outra realidade. O que você vai fazer, você, o rádio, é sintonizar essa frequência na sua mente. O rádio não sai do lugar. A sua mente sintoniza a frequência da pessoa magrinha e isso começa a se criar no mundo físico. Isso começa a ser transformado na sua realidade. Por isso que não é da noite para o dia. Quando a gente fala que a gente pula, em cada segundo a gente está numa realidade diferente, é porque de manhã você pode estar super feliz porque recebeu uma excelente notícia. Depois de 2 minutos você recebeu uma péssima notícia e você já fica triste. Pulou para o lado oposto. Só que essas frequências, elas estão em frequência, elas estão relacionadas pelo entrelaçamento quântico. Então, se você está aqui nesta dimensão da frequência positiva, que é 80% positivo, se você for para o negativo, você vai para o seu extremo, que é 80% negativo. Por quê? Porque você está nesta faixa de frequência do rádio, nesta faixa de dimensão da realidade. Então, quando você pula para o seu oposto, é sempre na mesma proporção. Estão me entendendo mais ou menos? Então, tudo, gente, está acontecendo dentro da nossa mente. Não é você ir para outra realidade fisicamente. A sua realidade física vai se transformando à medida que você coloca o foco, o seu olho, o seu olhar, o observador, naquela realidade que você quer experienciar no corpo físico, que é que está localmente localizado, que ele está num local específico. No momento eu estou aqui em Portugal. Mas eu criei a minha realidade lá no Brasil, na minha mente, antes de estar aqui. Então, eu criei, eu planejei até se densificar e eu estar aqui fisicamente, pegar um avião, vir para cá e morar aqui, criar a minha realidade aqui. Mas ela já existia na minha mente. Então, todas as realidades existem na sua mente. E todas as realidades, por correspondência, existem na mente do todo. Então, todas essas realidades coexistindo estão no mundo mental. Você, o seu corpo físico, é a chave para acessá-las.
o rádio que vai sintonizar. Então, quando a gente fala para fazer exercício tal, método tal, técnica tal, é para que você consiga sintonizar com esta realidade mental que já está existindo, para que ela se torne física. Percebeu? Para que a mental comece a densificar por conta da sua observação, de tanto você pôr o foco, observar essa realidade mental aqui, você faz com que ela se densifique e se torne sua realidade física. Se por outro lado você focar nesta outra aqui, você virar sua cabecinha e olhar para essa outra mentalmente, a sua mente fica focada nessa, ela vai criar outra realidade aqui para o seu corpo físico. Percebeu? Você não pula fisicamente de realidade, você pula mentalmente o tempo todo, de manhã, à tarde, à noite, daqui um segundo. E cabe a você controlar para onde essa mente está indo. Porque quanto mais tempo o seu foco, sua observação tiver numa realidade, mais chance ela tem de se concretizar na parte física. Por isso que a gente diz, quanto mais você pensa e foca em algo, mais chance tem daquilo se tornar real. Então, todas as técnicas que a gente fala aqui é para que você faça isso da maneira que dá mais resultado, vamos dizer assim, não da maneira correta, cada um tem a sua, mas que da maneira que pode vir a dar mais resultado para você. Eu não faço do jeito que eu falei, mais simples para mim, que é colocar um papelzinho no meu computador, onde eu vejo sempre o valor da renda mensal, por exemplo, que eu quero, ou o peso que eu quero atingir, corporal, ou, sei lá, eu ponho e olho sempre para aquilo quando eu me lembro. Essa é a minha forma, isso é o que dá certo para mim, é uma das coisas que dá certo para mim. Aqui eu ensino para vocês inúmeras técnicas que podem dar certo também. Vocês têm que ir tentando e ver qual que melhor se encaixa na sua realidade. Entendeu? Será que ficou claro isso aqui? Você não pula de realidade na parte física, você pula na sua mente, porque toda mente, você é mente, e tudo isso aqui que a gente vive é uma matrix de um sonho. É um sonho construído na mente do todo. Por isso que tudo isso é maleável, é negociável e a gente pode mudar a qualquer momento. Tá? Deixa aqui pra mim nos comentários. Eu entendi ou você é maluca mesmo? Como eu já falei outras vezes. Pra eu saber que você me assistiu até o final desse vídeo e acompanhou meu raciocínio. E me diz mesmo se vocês entenderam, se ficou confuso. Coloca as perguntas que vocês têm aí nos comentários pra eu saber se eu tô indo pela linha de raciocínio certo, se vocês estão entendendo a minha cabeça, se esses desenhos horrorosos, esse desenho horroroso que eu fiz aqui, valeu de alguma coisa, tá bom? Quem tiver interesse nos meus atendimentos, cursos e redes sociais, links na descrição do vídeo. Beijo e tchau!